quê, né? Por que as terapias digitais? Por que agora? Enfim, então existem, eu acho que vários motivos, né? Eu acho que vai desde de adesão ao tratamento, de jornada do paciente, empoderamento do paciente, retorno de investimento, redução de custo, né? ROI, retorno de investimento, enfim, tirar o gargalo do sistema de saúde, democratizar, dar acessibilidade, acho que envolve todas essas áreas, né? Mas eu acho que a principal delas é melhorar o sucesso da terapia, dando acessibilidade, né? Então, a terapia digital, a vantagem dela é que ela está na palma da mão, você baixa através de um aplicativo, né? Então, você pode atingir várias pessoas em vários locais, né, de um país, do mundo, de diferentes funções demográficas, classe social. Então, ela ajuda a dar acessibilidade e atingir mais pessoas que precisam, né? Então, acho que esse é um dos principais pontos. Olá pessoal, tudo certo? Eu sou o Rafael Zanata, Head do Vibe Unimed. O Vibe, para quem ainda não conhece, é o hub de inovação da Unimed VTRP que acelera e investe em startups da área da saúde. Neste ano, tiramos, finalmente do papel, esse projeto que já estava um tempinho no forno para que a gente pudesse conversar com empreendedores que na prática e no dia a dia estão mudando a saúde do Brasil e, de uma forma ou outra, aprender um pouquinho mais a partir da perspectiva deles, né? Afinal, pessoas que estão no dia a dia e estão realmente construindo essas novas soluções que estão mudando a vida das pessoas. Para quem já nos escutou em outros episódios, mas para quem está chegando aqui pela primeira vez, a nossa ideia é sempre poder ter alguém aqui para falar sobre algum assunto importante que esteja acontecendo na área da saúde e, de quebra, poder ouvir algumas histórias que são sempre cheias de criatividade, esforço e superação, né? E já de bate-pronto, né, queria agradecer a presença da Renata, que está aqui com a gente hoje, pedir para que ela se apresente para aqueles que estão nos escutando, aí, que estão nos assistindo, e para quem eventualmente ainda não te conhece, né, Renata? Afinal de contas, tu já está bem envolvida aí no ecossistema de saúde, mas sempre uma oportunidade para se apresentar aí para outras pessoas. Então, com certeza, é um prazer estar aqui, Rafa. Obrigada pelo convite, poder contribuir, poder trocar experiência, poder trazer, né, um pouco da minha bagagem. Então, é um prazer. E para quem não me conhece, eu sou a Renata, sou a CEO da Slipap, e é um prazer estar aqui. Vamos lá, vamos bater esse papo. Boa, muito bom, obrigado. Como a gente já tinha comentado, né, a ideia do podcast do Vibe é sempre trazer algum assunto importante que está sendo discutido dentro do ecossistema de saúde, né, e que pode auxiliar empreendedores no dia a dia da startup ou pessoas que estão relacionadas a esse tema, sejam pessoas, hospitais, operadoras, enfim, pessoas que estão relacionadas a esse assunto, né, gestores que trabalham na área. E como não poderia deixar de ser, né, a terapia digital vem crescendo mundo afora, né? Vários projetos promissores estão surgindo nessa área. E por conta disso, nossa conversa de hoje vai falar sobre como o avanço dessas terapias digitais pode impactar positivamente a vida das pessoas, né? E qual o papel que essas terapias podem exercer para termos soluções na prática mais assertivas, né? Com capacidade de atender uma grande quantidade de pessoas. Quando a gente fala na área da saúde, a gente ainda percebe assim que existem soluções muito boas, mas que muitas vezes elas não são acessíveis a todos, né? E as terapias digitais vêm muitas vezes com esse mote para tentar dar conta dessa grande demanda que a gente tem percebendo. Então, Renata, bora lá, que, tipo assim, tô ansioso aqui para entender um pouco mais sobre esse tema, conhecer principalmente a tua visão sobre ele. Pode ser? Claro, vamos falar assim, é um conceito novo, né, um termo novo, terapia digital. Ele, em alguns países, né, se trata de uma denominação bem específica do ponto de vista regulatório e tudo mais, mas em outros países não, né, Sim. ainda se confunde com, enfim, é um aplicativo, né, Aham. qual que é a diferença, né, entre uma terapia digital e um aplicativo de saúde normal? Então, Então, essas são dúvidas, né, é isso aí. que as Então, deixa eu pessoas já têm. colocar a primeira pergunta aqui para a gente começar a embasar e entender esse conceito numa prática, né? Porque as terapias digitais, de certa forma, vêm ganhando destaque nesses últimos anos, né? Por oferecer suporte de saúde mental, bem-estar para as pessoas, mas para que a gente possa back to basics, né? Tipo assim, na base, assim, como é que a gente pode conceituar de uma forma correta as terapias digitais, assim, o que que elas são, assim, na prática?
para para quem está nos escutando e para quem está nos assistindo, Sim, sim. Não, com poder certeza. entender esse conceito, assim, a partir da tua visão. Sim, existe uma definição, né, que foi estipulada ali pela Digital Therapeutics Alliance, que é uma aliança de terapia digital global. Então, eles, alguns anos atrás, já definiram, né, ajudaram a trazer essa definição, que é uma terapia, é um software de alta complexidade para tratar um distúrbio ou uma doença. Então, ele entrega o desfecho clínico, né? Ele é uma intervenção clínica. Uma terapia digital, ela faz uma intervenção clínica através de um software, né? Então, é esse o conceito, né? Então, sempre focando numa doença crônica específica, num uso pretendido, né? Que se diz, numa aplicação de saúde específica, numa doença específica. Então, é assim que se define. Mais recentemente, acho que 3 meses atrás, saiu uma nova definição, que é muito parecida com essa, mas é uma definição que a ISO agora Uhum. usa como base, Boa. né? Então, uns meses para cá, teve um avanço significativo, né, nessa área de regulamentação de terapias digitais, definição de terapias digitais, então já tem uma norma ISO específica que define isso agora. É. E que ajuda, né, também, porque quando começa a surgir essas normativas, é sinal que o assunto está sendo visto por mais pessoas, por mais que, como empreendedor, a gente quer ser sempre o primeiro, né, quer lançar, mas às vezes tu chega num lugar que, poxa, ninguém tá, não é que ninguém tá falando sobre isso, mas ainda tem muitas restrições e coisa assim, né? E deixa eu te falar, como é que, na tua visão, eu sei que tu é um entusiasta, porque tu trabalha com isso, né? Mas como é que tu imagina, assim, o impacto que essas terapias digitais podem ter no cotidiano das pessoas, assim? Como, em que momento da vida as terapias vão estar mais presentes? Qual o impacto, imagino, positivo que elas vão trazer para as pessoas, assim? Sim. Como tu tá vendo esse cenário? Não, excelente pergunta, né? Por quê, né? Por que as terapias digitais? Por que agora? Enfim, então existem, eu acho que vários motivos, né? Eu acho que vai desde de adesão ao tratamento, de jornada do paciente, empoderamento do paciente, retorno de investimento, redução de custo, né? ROI, retorno de investimento, enfim, tirar o gargalo do sistema de saúde, democratizar, dar acessibilidade, acho que envolve todas essas áreas, né? Mas eu acho que a principal delas é melhorar o sucesso da terapia, dando acessibilidade, né? Então, a Uhum. terapia digital, a vantagem dela é que ela está na palma da mão, você baixa através de um aplicativo, né? Sim. Então, você pode atingir várias pessoas em vários locais, né, de um país, do mundo, de diferentes condições demográficas, classe social. Então, ela ajuda a dar acessibilidade e atingir mais pessoas que precisam, né? Então, acho que esse é um dos principais pontos. Existe a terapia digital, que é a prescrita, né, a Prescription Digital Therapeutics, Uhum. que nos Estados Unidos, por exemplo, é muito importante que tenha essa definição perante o FDA, se ela é prescrição ou se ela é OTC, over the counter, né? Então, tem Uhum. essas, que é aquela que a pessoa pode comprar e pode usar sem nenhuma prescrição médica. Então, existem os dois tipos. É lógico que a prescrita, ela restringe um pouco, porque ela acaba sendo, né, ela precisa de um médico envolvido, de um profissional da saúde. A OTC, ela consegue ser mais democrática nesse sentido, mas a terapia digital, ela ajuda muito também na própria adesão do tratamento, né? Então, ela atua no sucesso da terapia, na intervenção, ela pode substituir até um medicamento, ela pode melhorar a eficácia desse medicamento. Ela normalmente trabalha com é, protocolos baseados em parte cognitiva e comportamental. Então, são protocolos clínicos, na maioria das vezes psicoterapêuticos, né, que ajudam no comportamento adequado e em técnicas que ajudam, né, no desfecho clínico. E, bom, do ponto de vista de B2C, de B2B, né, do ponto de vista de Uhum. retorno de investimento, as terapias digitais, elas geram muito interesse para a saúde pública, por exemplo, porque ela ajuda a empoderar, né, dar mais autonomia para o consumidor, para o paciente, ajuda a personalizar também a terapia para o paciente e tirar um pouco da sobrecarga do sistema, né? Sim. Hoje, os gastos que se tem com internações, visitas a hospitais, que não que podem ser evitados com a terapia digital, né? Então, tem muitos países, por exemplo, a Inglaterra, principalmente a Alemanha,
Bélgica, que já tem ali mais de 20, 30, 40 terapias digitais aprovadas pelo sistema de saúde público para empoderar esses pacientes para tratarem, né, quando possível, obviamente, tratarem da sua própria condição, né, Uhum. sem precisar acionar um serviço de saúde mais caro. Então, tem esse lado, enfim. E tem muitos outros, obviamente, e tem o lado ruim também, né, que é digital. Então, não é todo mundo que tem literacia digital, não é todo mundo que sabe, inclusive, ler e escrever, né, não é Uhum. todo mundo que tem acesso a uma internet. Então, tem as limitações, obviamente, né? Mas a terapia digital, no geral, ela vai muito no sentido da customerização da saúde, personalização da saúde, Sim. empoderamento do paciente e democratização e acessibilidade. Acho que seriam os principais pontos. Né? Que são temas que estão ganhando muita força, né? Essa questão da personalização, do E empoderamento, de tu poder também fazer parte da tua relação de tratamento, digamos assim, né? Porque antigamente tu vai lá, ó, tá aqui o remédio que tem que tomar, e assim, mas como eu posso fazer parte disso, né? e tem um ponto, né, que é muito importante de comentar também, da saúde baseada em valor, saúde baseada em evidência, né? Então, a terapia digital, ela tem como premissa mesmo trabalhar com dados, com evidência. Eu Uhum, meço tudo, eu vou medir o quanto que aquela pessoa vai estar melhorando, eu tenho métricas de acompanhamento. Então, esses dados, eles são muito importantes, né, enfim, conceituar a terapia digital, para fazer o acompanhamento e tratamento. E aí está muito alinhado também com o acesso a monitoramento, né? Então, hoje a gente uhum. tem muitas tecnologias vestíveis, né? Wearables, que a Sim. gente chama, é, pulseiras, relógios. Hoje as pessoas estão cada Anéis vez agora mais estão procurando a chegando, né? saúde. Tem uns anéis agora É, muito legais, estão os monitorando. anéis, os próprios celulares monitoram Sim. de diferentes formas várias condições de saúde. Então, você ter um aplicativo que você faz uma intervenção e você tem dados da sua saúde em tempo real para personalizar essa intervenção, isso sim tem um valor enorme para a área da saúde, né? O médico ele não tem acesso a isso, ele não consegue ter esse acompanhamento remoto em tempo real. Então é muito bacana, né? A gente ver esse poder mesmo que as pessoas têm, né? De ter os dados, os próprios dados, entender os dados e realizar o tratamento, claro, com o auxílio profissional da saúde quando necessário, né? Sim. E aí, só fazendo um ponto nessa questão da acessibilidade, né? Eu acho que aqui tem sim um ponto que tu acaba restringindo, infelizmente, pelo menos por enquanto, ainda a questão de idade, né? A questão, esse letramento digital que a gente está passando por uma evolução. Tem muita gente meus filhos nasceram já com celular e tablet, internet automática, né? Mas assim, tem pessoas que foram Sim. conhecer isso com, sei lá, 50 anos, 60 anos de vida. E aí, para eles, acaba sendo um pouco difícil. Essa é uma barreira hoje para as terapias digitais, ou de certa forma vai ter alguém que vai estar junto ali e vai tornar aquilo não tão difícil? Então, esse é um ponto muito interessante, sabe? Porque acho que a pandemia fez com que todo mundo, né, pelo menos entendesse o que é telemedicina, aprendesse a usar Uhum. celular, um chatbot, e agora com o chat GPT, enfim, todo mundo sabe agora o que que é Sim. mensagens, né, aplicativos de comunicação. Então, nossa, como as coisas evoluem muito rápido, né? Então, quando a gente fala de engajamento, quando a gente fala, é claro que o lado humanizado ele é sempre muito importante, né? Eu acho que ser algo 100% digital é uma parcela da população que tem essa disciplina e esse autocuidado, essa autonomia. Uma boa parte ainda depende do humano, depende do híbrido, né? Então, Uhum. as terapias digitais, inclusive a SLPAP, elas acabam trazendo também o lado humanizado junto, né? Em alguns casos ele complementa, enfim, é sempre algo que é opcional, mas é importante saber quando trazer e disponibilizar a terapia digital como uma ferramenta de suporte ao tratamento para o médico, né? Então, Uhum. o médico, ele, em alguns casos, ele tem um pouco mais não ceticismo, mas um pouco mais né, ele quer, claro, obviamente, como todos os profissionais de saúde, ter todas as evidências, todos os dados que aquela tecnologia Sim. é válida, ela funciona, para começar a usar na prática clínica, né? E ao mesmo tempo, a gente sabe que os profissionais de saúde, eles têm pouquíssimo tempo, eles são muitos pacientes, e é muita informação, então, é muito importante sempre trazer os profissionais da saúde cada vez mais
para a jornada do uso da terapia digital, envolvê-los o máximo possível. Isso melhora muito a adesão, o engajamento, o entendimento, né, daquele protocolo clínico. Mas é muito interessante, por exemplo, no caso da Slipap, né, a gente faz ali o recorte de idade, a gente tem muitos usuários acima de 60 anos, acima de 70 Aham, anos, mas, então depende muito, né, depende muito da condição clínica, depende muito, mas eu diria que sim, é possível as terapias digitais trazerem essa pessoa que é já numa idade mais avançada, até porque as terapias digitais, na maioria das vezes, elas tratam uma doença crônica, que uhum, ela é desenvolvida já com pessoas que já estão, né, a partir de uma certa idade, né? Com o envelhecimento da população, a gente está tendo, obviamente, cada vez mais doenças crônicas. sim. E as terapias digitais, muitas estão focadas em doenças crônicas. Então, o perfil de usabilidade acaba sendo uma idade mais avançada mesmo, Uhum, né? E então, no caso da Slipop, sim, acima de 40 anos. sim. 45 anos é o maior número de usuários que a gente tem. E por quê, né? Eu vou explicar um pouquinho depois, mas é o perfil das pessoas que têm apneia e insônia. Sim. Então, isso é muito interessante, e aí que traz, inclusive, o assunto mais importante, que é a usabilidade, né? Eu preciso investigar a usabilidade, eu preciso entender a Sim. usabilidade, eu preciso fazer análise de UX, eu preciso, né? Muito, Então, muito. para aquele aplicativo, né, aquela terapia digital funcional, protocolo clínico funcional, antes de tudo, ele precisa ser user-friendly, né? Ele precisa ser um aplicativo que as pessoas entendem, que ele é intuitivo, que ele é simples, e esse é um desafio enorme, Sim. né? Não é fácil, e aí que tá, acho que a diferença entre a terapia digital e um aplicativo de saúde. Né? O aplicativo de saúde, ele se preocupa com o UX, com certeza, todo mundo se preocupa, mas ele não se preocupa e não mede o desfecho clínico, Uhum. né? E uma terapia digital, além de ela se preocupar com o UX, né, toda a parte de usabilidade, ela tem que garantir a eficácia e segurança daquele tratamento, né? Show, show de bola. E aqui eu acho, como a gente falou antes, né? Tem a personalização que cada um vai tendo. A terapia digital também ela acaba liberando espaço para que pessoas que não tenham daqui a pouco acesso ou que não consigam lidar tão bem tenham um espaço lá no seu atendimento, né? Porque senão vira um gargalo ali que a gente não consegue organizar. Mas me conta uma coisa, a gente falou um pouquinho sobre isso já. Porque para muita gente a eficácia das terapias digitais pode ser uma preocupação, assim, cara, isso aqui funciona, não funciona? Tu falou ali um pouco, né, são terapias baseadas em evidência, injeção de valor. O que é preciso cuidar no momento de desenvolver uma terapia digital para garantir que a solução realmente entregue não só resultados positivos, mas, né, que ela seja de fato, não seja uma coisa assim, botei ali, preenche isso aqui, e aí tu acha que é uma terapia digital, mas na prática é um diário, sei lá, de alguma coisa assim, sabe? Que tem que cuidar na hora desse desenvolvimento? Sei que vocês desenvolveram uma solução nesse Sim, ponto, né? Então, assim, quais foram os aspectos que vocês mais levaram em consideração para garantir que ele realmente tivesse o desfecho clínico, que realmente fosse baseado em evidências e tivesse os resultados que estava se propondo desde o início? sim. Eu acho que o conceito é um conceito de desenvolvimento de um medicamento, né? Você precisa saber o que você está medindo. Primeiro, qual que é a aplicação, né? É um remédio? É para qual aplicação? É para hipertensão, diabetes, é para insônia? Para que é? O que eu vou medir para entender se eu melhorei ou não? Quais são as métricas que eu tenho que medir? E qual que é o protocolo, né? Eu preciso de um protocolo de início, meio e fim. Quais são as técnicas? É um programa, né? É um software médico, né? São Sim. coisas jornadas que o paciente ele vai realizar, ele vai fazer, ele vai medir com que frequência. Então, acho que são esses pontos que você tem que definir. O que você vai medir, com que frequência você vai medir, como você vai apresentar esses dados, como você vai ter acesso a esses dados, como você vai fazer a avaliação, quais são os critérios de sucesso, né? Então, no nosso caso, a gente tem Uhum. o critério de sucesso do índice de insônia, né, tem que melhorar tantos números. Então, enfim, aí você faz né, todo o mapeamento obviamente, aí você precisa ter um comitê de ética, aí você precisa registrar os testes que você está fazendo, você tem que ter voluntários. No caso da Slipap, a gente trabalha muito com dados de vida real, né? Então, a Sim. gente tem um comitê de ética para isso também, onde a gente usa esses dados e analisa esses dados,
Tem os dados, os estudos randomizados também, onde você tem um sistema controlado ali de voluntários, de grupos, né, que você está comparando. Então, assim, é muito estudo, e na área de terapia digital não é que você faz uma vez e para, né? Ele é contínuo. Então, à medida que você vai atualizando o aplicativo, você vai melhorando, vai adicionando mais uma funcionalidade, vai testando, vai tirando, você vai testando isso em tempo real, vai testando isso ao longo da jornada do aplicativo, né? Essa é a diferença, acho que, do medicamento. No medicamento, você faz os testes randomizados, tem aprovação, Uhum. deposita ali na Anvisa e não muda mais, é aquilo. Sim. No caso da terapia digital, você continua fazendo, aprimorando, e é muito importante nesse processo, claro, você medir, né, os dados e tudo mais, mas você inserir o paciente no desenvolvimento, né? Então, captar muito feedback, design thinking, um monte de estudo nesse sentido ajuda muito a você é, é, desenvolver a terapia digital, o aplicativo, de forma adequada desde o começo, desde o começo. Uhum. É muito difícil, é muito custoso, é muito difícil desenvolver um software, um Sim. aplicativo, né? Não é fácil. Então, Sim. assim, você fazer uma coisa, fazer, e depois ter que refazer, porque não deu certo, enfim. Então, tudo isso tem que ser pensado bem, bem lá atrás, e testar sempre o máximo possível, coletar feedback, saber o que você está medindo, preparar todas as métricas. Acho que é isso, né? Show, show de bola. E a gente falou um pouco também sobre isso, mas eu queria pegar rapidinho contigo. Como é que tu acha que acontece de forma ah, bem sucedida essa integração de profissionais da saúde com terapias digitais, métodos mais digitais, assim, porque nenhum, né, nem você só offline, lá indo no cara, e nem também você só digital. Às vezes tem uma interseção ali de profissionais. Como isso funciona? Tu falou às vezes funciona como uma ferramenta que o médico vai usar para manter o acompanhamento. Assim, como tu tem percebido assim bons casos de uso de terapias digitais, misturando assim o profissional da saúde e também o usuário na ponta usando talvez uma solução sozinho, né? Sim, eu acho que quando a terapia digital ela mede, ela monitora alguma condição que traz valor para o médico, né, eu acho que isso ajuda muito. Então, dá um exemplo, né, no caso da Sleep, o médico, se ele pedir uma polissonografia, né, o exame do sono ali para ver os sinais cerebrais, ele vai pedir uma polissonografia, né, então ele vai ter Sim. uma foto ali daquela Daquele dia. condição daquele dia, né? Mas se ele tiver um monitoramento em home care, domiciliar, de acompanhamento da intervenção, até para ele entender, deixa eu ver se a minha intervenção está funcionando, se ela está melhorando a arquitetura do sono, por exemplo. Uhum. Então, ter esse acompanhamento de forma remota, contínua, é muito valioso, né? Hoje a gente, né, a consulta do médico uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, enfim, é muito espaçada para que seja feito um manejo adequado. Então, acontece muito de o paciente chegar na consulta e não lembrar o que aconteceu nesses 2 meses, não sabe, não acaba não sendo produtivo. É. Então, quando a terapia digital ela traz valor, ela traz informação para o profissional da saúde para que ele atue também de forma remota, para que ele né, realize alguma intervenção se for necessário. Acho que isso é muito bacana. E principalmente na parte comportamental, que é o grande foco das terapias digitais, né? Que comportamentos e sentimentos, pensamentos né, rotinas que aquela pessoa tem que fazer, né, na área de obesidade, de hipertensão, diabetes, Uhum. lembretes, então, lembretes de tomar medicamento, lembretes sei lá, fazer um teste de impedância, glicemia, enfim. Sim. Eu acho que criar rotinas propícias para melhorar a alimentação, para melhorar o que precisa ser melhorado para o sucesso da terapia. Eu acho que isso auxilia muito no médico, mas tem muito também a questão do perfil, do mindset do profissional da saúde mesmo, né? Se ele é um profissional da saúde que foca na atenção integral do paciente, na saúde integral, quer fazer esse acompanhamento mais próximo, tem esse lado. Então, né, qual que é o melhor casamento? Quando o médico ele valoriza esse acompanhamento remoto, quando ele acessa esses dados através de um portal, então a terapia digital que tem acesso a um portal que o médico possa acompanhar também é muito bacana, muito interessante, ele se interessa, né,
Então, acho que Uhum. seria isso, assim, É, tratamento de, de alguns sinais e monitoramento de comportamentos e hábitos que melhoram sim. o sucesso da terapia. Sabe que tu comentou um ponto ali, só um comentário na prática, né? Às vezes tu demora 2 a 3 meses para voltar, né? A gente vê muito isso na saúde pública, principalmente, que as consultas são mais espaçadas, às vezes, porque não tem, né, profissionais suficientes para atender toda a demanda. E aí o relato do paciente para o médico, profissional de saúde, enfermeira, equipe de saúde, enfim, pode ser assim, tá tudo uma mil maravilhas, porque tipo nas últimas 2 semanas deu tudo certo, e aí os últimos 3 meses então foram muito bons, porque ele espelha as últimas 2 semanas, ou tá tudo ruim, nossa, 3 meses horríveis, mas na verdade a nossa memória ela acaba sendo curta, se tu não anota, se tu não tem o hábito de fazer um diário, poucas pessoas vão fazer isso, né? Então na prática, muitas vezes o aplicativo ali, o sistema que está te monitorando, seja um wearable, ele consegue gerar informações mais fidedignas, digamos assim, né, de como foi mas eu tô vendo aqui que tal dia, verdade, aquele dia eu estourei, aquele dia eu não consegui dormir direito, aquele dia aconteceu alguma coisa, sei lá, se tu não puxa na memória, tu não lembra, né, então acaba acontecendo isso. Mas para a gente finalizar até esse tema das terapias digitais, sei que o tempo passa super rápido, a gente podia ficar um tempão falando sobre isso, mas falar um pouco para frente, assim, né? Porque esse cenário das terapias digitais está em constante evolução e ele se mostra em crescimento, né? Tipo assim, não é uma coisa assim, não, é uma moda passageira e vai diminuir. Não, a gente vê novas soluções sendo criadas, a gente vê startups olhando para esse cenário e, opa, eu posso tentar desenvolver alguma coisa aqui por causa disso. Quais são tuas perspectivas futuras, assim, vocês que estão super conectadas com o mercado internacional também, né? O que tu tem visto, assim, que pode acontecer de positivo para as terapias digitais, assim, e que vão fazer com que elas se tornem cada vez mais parte do nosso dia a dia, digamos assim? Tem muita coisa acontecendo, né? E a gente está participando daquele grupo, né, de terapias digitais Aliança Global, e a gente está vendo, né, todas as iniciativas. Então, a gente vê cada vez mais surgir novas empresas, novas startups, né? A gente vê cada vez mais a saúde pública ou privada interessada nessas tecnologias para reduzir custo, para reduzir sobrecarga né, de uso de recursos, para melhorar o desfecho, para melhorar o manejo, a gente vê a área regulatória avançando, né? A gente teve né, a nova RDC da Anvisa também, porque a terapia digital ela se enquadra como um software as medical device, né? Um software Uhum, médico perante a regulamentação. Algumas regulamentações já até usam o termo terapia digital ou um dispositivo médico digital, como se fala na Europa. Então, a Anvisa, a FDA, enfim, todos já estão estruturando um workflow, um caminho já muito claro de aprovação. Então, isso é muito bom. E tem tido muitas iniciativas cada vez mais, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, principalmente na Europa até, de se criar rotas de aprovação diretas para o sistema de saúde pública, né? Então, eu uhum, comentei da Alemanha, que é o que sim, tem o sistema mais moderno de avaliação de terapias digitais. Por quê? Porque isso viabiliza muito o reembolso pelo sistema de saúde, né? Então, na maioria dos países onde o foco é a saúde pública, então, existe uma iniciativa muito grande nesse sentido de reembolso mesmo, sistema de saúde pagar os fabricantes, né, as empresas que desenvolvem essas tecnologias, para que a população consiga usar de forma mais livre, né? Então, essa é uma tendência muito grande. Nos Estados Unidos também existe uma iniciativa muito forte de prescrição, né, de terapia digital. sim, Então, como que essa prescrição, essa terapia digital prescrita, como que ela entra no sistema de saúde, né? No sistema deles lá, o Medicaid, o Medicare, como que está tudo isso integrado? Quem prescreve, quem reembolsa? Então, está se construindo rotas e códigos, né, como código TUS, enfim, códigos de uhum, aprovação para viabilizar esse sistema. Então, eu vejo, assim, com muito bons olhos, tem muitos desafios ainda, porque é muito disruptivo, né, é tecnologia pura, então tem muitos, muitos desafios, e inserir uma tecnologia em um novo produto desse, num sistema de saúde público e privado
que é, né, extremamente, enfim, Com todos os seus conservador, trabalhar desafios, com vamos dizer educação. assim. Não, inúmeros desafios, né? O mercado de saúde ele é extremamente conservador, tem um lado, né, tem justificável disso, que precisa medir, precisa testar, eficácia, segurança e tudo mais. Então, muitas áreas envolvidas, mas eu vejo muito com bons olhos e eu acho que isso é muito necessário principalmente do ponto de vista do paciente, porque é ele que está tendo problema e é nele que a saúde não está chegando. Sim, não, com certeza. Bom demais, tá? Bora para essa segunda parte, então, do nosso podcast. É claro que a gente não resiste a uma boa história, né? A Renata fundou a SleepUp, aqui, que nem ela comentou, uma startup que utiliza terapias digitais para o combate à insônia. Renata, se tu me permites, vamos falar um pouco sobre isso, sobre a tua trajetória empreendendo, né? E eu queria que tu, de antemão, assim, de bate-pronto, contasse para a gente um pouco, então, o que faz a SleepUp, né? Na tua apresentação, diz, sou CEO da SleepUp, tá? Então vamos lá. O que faz a SleepUp? O que te trouxe até aqui? Como a SleepUp chega até hoje, né? Não, com certeza. Bom, a Slipap, ela surgiu de muita pesquisa, né? Então, eu durmo bem, graças a Deus, eu não tenho problema de distúrbios do sono, mas a Slipap, ela surgiu de uma pesquisa, né, na área. Eu sou especialista em tecnologias vestíveis, né? Sou engenheira de formação, morei fora do Brasil muitos anos e fiz meu doutorado, meu MBA fora do Brasil, principalmente na Inglaterra, e lá eu estudei o uso de tecnologias vestíveis, né, para a área de distúrbios dos distúrbios crônicos, doenças crônicas no geral, Uhum, né? Então eu queria entender, eu sempre gostei muito da área da saúde, queria entender como que, né, que doença que via mais o benefício da tecnologia. E aí surgiu distúrbios do sono em primeiro lugar no público feminino, era um dos primeiros no público masculino. Então, eu achei interessante, mas por que os distúrbios do sono, né? Por que não? E hipertensão, diabetes? Porque hoje, quando você fala em câncer, né? Câncer, hipertensão, diabetes, é assim que você vende o produto, uhum, né? E ninguém fala de sono, ninguém fala de distúrbio do sono. E aí que a gente foi investigando mais a fundo, fazendo as nossas pesquisas, a gente viu que existe uma grande demanda, um grande gap, né? De quase metade da população, 45% que com problema de insônia e apneia, e sem tratamentos, poucos profissionais especializados, os medicamentos não tratam a causa da insônia, enfim. A obesidade, o envelhecimento da população, aumentando a incidência de apneia, 10% da população tomando remédio para dormir. Então, a gente começou a ver que tinha um problema enorme ali para resolver. E, e aí que a gente pensou, bom, então vamos pegar o que já funciona da psicoterapia, né, que é o padrão ouro para tratamento de insônia, e vamos transformar no software médico. Para quê? Para dar acessibilidade. Né? Hoje a gente tem uhum, 35 psicólogos do sono no Brasil, mas a gente tem 45% da população, um terço da população com problema de insônia crônica. Né? Essas pessoas precisam entender como que trabalha comportamentos, hábitos, sentimentos, emoções, toda a parte psicoterapêutica cognitiva. Então, a gente transformou todo o protocolo que acontece em uns 6 meses de avaliação de saúde com psicólogo e transformou um software médico, uma terapia digital, né? Um protocolo clínico digital, olhando alguns outros que já tinham fora do Brasil, com cases de sucesso. Aí, esse foi o início da SPAP. Então, desde o começo, né, eu venho da área de ciência, de pesquisa, de negócios, então, desde o começo a gente falou, não, tudo que a gente fizer vai ser muito bem embasado, com dados, com evidência, mas antes, assim, isso foi em 2020, né, quando nem se falava uhum. quase de terapia digital, a Sim. gente nem conhecia o conceito de terapia digital, de software as medical device, e aí que a gente falou, não, mas então a gente é isso, né, depois quando começou a surgir o termo, a gente falou, não, então a gente é isso, a gente não é um aplicativo de wellness que traz conteúdo, educação. Não, a gente traz uma intervenção clínica, a gente tem um protocolo. E então, desde o comecinho a gente já teve essa preocupação e foi assim que surgiu a SleepUp, né? Então, a SleepUp ela surgiu porque a gente identificou essa necessidade do consumidor final, né? Uhum. Não foi uma necessidade que a gente identificou do sistema de saúde, Sim. né? Então, e esse é um ponto importante, porque depois que a gente viu que o sistema de saúde, na verdade, ele estava muito longe, Eu ia dizer, ele ele nem não estava nem vendo isso, talvez atendia o como um sono. problema, né? Daí... O sistema de saúde, os hospitais, os planos de saúde estão preocupados em, né, sinistralidade,
redução de custos, hipertensão, diabetes, coisas que geram, oneram o Uhum. sistema, né? O Pareto, né? sono, mas foi assim que começou, então, a história desse papo. Bom, a história de como começou de fato foi que eu pedi demissão da minha empresa, né? Eu trabalhava, sempre trabalhando no corporativo, aí eu tive minha filha, aí eu estava fazendo MBA, tive minha filha, aí na minha licença maternidade eu já comecei a estruturar a startup, Sim, sempre tive um mindset empreendedor. Na verdade, eu sempre fui intraempreendedora nos meus sim. trabalhos anteriores, né? Eu que vendia os projetos, eu que criava ali toda do conceito ao mercado, planilha financeira, eu ficava convencendo todo mundo a colocar dinheiro nos projetos. Então, era o meu trabalho, mas sempre tive esse mindset de empreendedor e principalmente sempre foquei em propósito, porque sempre tive essa preocupação de fazer alguma coisa que eu entendesse o porquê que eu estava fazendo e Uhum. como que eu pudesse impactar as pessoas e que tivesse valor para alguém aquilo, né? Sim. Então, aí eu saí de licença e aí depois pedi demissão e aí iniciei no programa de aceleração e aí de lá para cá a gente já passou por quase todos os programas de aceleração Uhum. aqui no Brasil, É isso aí. incubação, a gente está a gente é bem ativo no ecossistema. E isso é muito Sim. bom, né? Porque dá conhecimento, força. A gente aprende com o erro dos outros um pouco, É, né? isso aí. Não, e se conecta, né? Porque que nem tu falou assim, não tem um trilho que tá pronto já. Sabe? Que assim, ó, segue esse trilho aqui, vai que lá no final tu vai chegar onde tu tá imaginando. É muita descoberta, é muito teste, né? Então, assim, às vezes quando se conecta com diferentes organizações, isso acaba ajudando também a talvez encurtar um pouco do caminho ou entender mais rápido alguma coisa que talvez sozinho levaria um pouco mais de tempo, né? Acho que no final das contas esse é um dos principais objetivos também, pelo menos aqui no Vibe, a gente olha com muito carinho para esse tema. Ah, deixa eu te falar, no início da jornada da startup, assim, quais foram os principais desafios e as lições que tu aprendeu a partir desse processo? Que a gente falou, pô, eu tava recém tinha o nenê, tava ali montando o trabalho, assim, mas que tu percebe, que tu percebe assim que, nossa, não precisava ter passado por isso, sabe? Ou coisas que eventualmente todos vão passar, mas que né, faz parte, mas que a pessoa já tem que estar entendendo, ó, cara, isso aqui tu vai se deparar, que tu É, olhando para trás é. assim, talvez fique um pouco mais, talvez no dia a dia tu vê, meu, isso aqui é o leão do dia que eu preciso enfrentar, né? Mas olhando para trás assim, quais foram os principais talvez que mais te desafiaram e disseram, bah, isso aqui vai ser difícil de passar, mas passamos, né? Não tem nada fácil. Acho que não tem nada. Acho que é tudo muito difícil, assim. É tudo muito. Empreender eu acho que se você não gosta de. Empreender é aprender, né, de forma acelerada. Então, assim, se você não é uma pessoa que tem uma curva de aprendizado rápida, que não gosta de aprender e estudar, porque é um aprendizado rápido, é um aprendizado com, né, trocar o período do carro andando, assim, tem vários ditados aí, mas Sim, essa é a grande realidade. É assim é você precisar de uma inteligência emocional muito forte, né? Então, acho que esse é um dos principais pontos, eu acho, para o empreendedor, porque é tanto problema, mas é tanto problema, e é tanto problema grave, né? Que é de time, é de recurso, é de paciente, assim, de segurança, é tanta coisa que você precisa se preocupar, e você não tem muito tempo para pensar, você tem que agir, e você tem que ser rápido, então, assim, acho que inteligência emocional, acho que ter calma, ter planejamento na medida do possível, eu acho que é muito importante. O que eu busquei fazer lá no começo foi tentar aprender muito com os outros. Assim, isso a gente faz até hoje, assim. Nossa, eu acho que eu faço umas 5 mentorias por semana até hoje. Assim, a gente é com investidor, é com mentor, porque é tanta coisa que você não sabe resolver. Você sim, ainda é uma startup né, que está crescendo e cada estágio tem um desafio. Então, eu acho que é muito importante você saber perguntar e saber pedir ajuda, porque é com os outros que a gente vai aprendendo, né? Então, acho que estar numa comunidade, participar de programas de aceleração, aí tem gente que fala, ai, mas Renato, vocês participam de um monte de programas de aceleração, mas, gente, como é importante as conexões que você faz, os aprendizados que você tem,
principalmente, né, na área da saúde, são contatos que fazem muita diferença, né, para a startup. Então, toda startup ela precisa de suporte, ela precisa de suporte de pessoas, ela precisa de suporte de financeiro, de ferramentas, né? Uhum. Então, eu acho que é isso, assim. E, bom, de coisas que para mim foram bem críticas, né? Acho que esse ponto que eu falei, a gente validou o problema do consumidor final, né? A gente validou que ele tem um problema, ele quer resolver, mas de repente não é necessariamente ele que vai pagar, né? Uhum. Então, assim, saber quem tem problema, saber quem que vai pagar por aquele modelo, né? Eu acho que principalmente na área da saúde, como normalmente na área da saúde você empreende numa condição clínica, né? Assim, você pode empreender na área da saúde no modelo B2B, de redução de custo, de um software de processos, alguma coisa assim. Isso não envolve o consumidor final, né? Então é Sim. um modelo 100% B2B, que é muito bom. Ele às vezes é um go-to-market mais rápido, você já vê a atratividade das empresas querendo te contratar, né? Então, quando é uma melhoria de processo, algo assim, eu diria que é menos complexo do que quando você envolve alguma condição clínica. E principalmente quando você envolve o paciente, né? Quando você envolve o paciente no modelo de negócio, aí se torna um pouco mais crítico. E aí sempre entender que proposta de valor você traz para o B2B, esse é um desafio, acho que para a gente foi muito grande. Ainda Uhum. é, né? Sim. O B2B, qual que é o valor que ele vê e quanto que ele está disposto a pagar, né? Quando no final das contas, o valor que a gente traz para o consumidor final, para o paciente final, Sim. né? Que é Ele melhorar não, o som. ele não vai ele não vai sentir, né? Eu sempre digo assim, na área da saúde a gente tem uma esfera de decisores muito grande, assim, é muito mais, tipo, é o cara que usa, às vezes, por exemplo, um software que a gente falou B2B, o cara que usa é o meu funcionário, né? O meu colaborador, então eu consigo ali perguntar para ele. Mas às vezes na saúde o cara que usa é meu cliente que está lá na ponta, em outra cidade, eu nunca vejo ele. Então, assim, às vezes a gente nem conhece ele tão bem a ponto de saber que ele está precisando daquilo, né? Então, é uma série de desafios, sim. Mas tu comentava ali na hora que tu era uma intraempreendedora, né? Eu vejo esse traço muito importante, assim, porque tem várias pessoas que acabam pedindo demissão das suas empresas para empreender. E aí eles caem no empreendedorismo com esses desafios todos que tu falou, né? Gente, tem que tirar o projeto do papel e ideia. Não sei o quê. Meu Deus, não era assim. Não que se tu já era um intraempreendedor, pelo menos tu desenvolve algumas das habilidades que tu vai ter, mas claro, tu não tem aquele guarda-chuva da empresa te protegendo, né? Bah, se o projeto não dá certo, tá bom, vai ter um prejuízo ali, mas vida que segue. Uhum. Ali é o nosso, né? É a gente que tá na reta ali. Então, com certeza, assim, mas ter esse É. perfil desde o início é muito legal. Por isso, talvez até uma dica para esses empreendedores que estão nos escutando, né? Tá pensando em empreender e tal, cara, começa a criar um projeto, tira um projeto do papel dentro da empresa que tu já tá, né, para ver se tu gosta daquilo, porque vai ser numa escala um pouco menor, porque tu vai ter talvez mais proteção, né, da estrutura corporativa que tu tá, mas já vai ser um bom teste para ver se tu tem o estômago necessário para lidar com a frustração, Sabe de que tu imaginar uma ideia e é, depois, cara, não comprar muito bem, aí tu tem que pivotar, trocar ela, né? Acho que aqui tá uma boa dica também para esse pessoal que tem o sonho teve de empreender. Então começa onde tu tá, talvez, para validar isso, né? Antes de realmente se atirar na piscina. não, sem dúvida, são muitas dicas, assim, eu acho que um ponto muito importante assim, entender que assim, é um estilo de vida. Você vai mudar sua vida Uhum. para sempre, totalmente, assim, você vai mudar sua vida, sua relação com a sua família, sua relação com você, é tudo, você vai dar seu corpo e alma para aquilo acontecer. E então, assim, eu acho que e teve um exercício, até na primeira aceleração que a gente fez, teve um exercício, um dos primeiros, né, que era ali do processo, que era assim, era um exercício de reflexão, tipo assim, que misturava né, os objetivos de sustentabilidade, mas era um exercício assim de que você conversou com seu marido, com sua esposa, você Aham. conversou com a sua família, você está, assim, ela querendo dizer assim, você tem o apoio em casa que você precisa, porque isso sozinho você não vai conseguir, né? Uhum. Então, assim, você precisa de apoio da família, você precisa de muita reflexão, de propósito na vida,
da onde você quer ir, porque o trabalho é tão surreal, a dedicação é tão surreal, e se não tem um propósito envolvido, não dá conta, né? Eu achava que eu trabalhava, eu sempre fui meio workaholic, né? Eu achava que eu trabalhava no mundo corporativo, eu não sabia o que era trabalhar. Agora, sendo empreendedora, que eu sei o que é trabalhar, né? O que é ali fazer aquilo acontecer. E então eu acho que esse ponto é muito importante. Você quer empreender, mas assim é, é, é skin in the game mesmo, assim, isso de É. verdade, né? É que nem tu falou, né? Tu é mãe, assim, eu sou pai. Tu não sabe, tu vê muitos pais, né? Tu vê muitas mães. Aí quando tu tem o teu filho, tu aprende o que é de fato ser pai, né? Tu aprende o que que é, assim, é só vivendo aquilo ali na pele mesmo, na prática, para poder saber. E muito bom, muito bom. É bem isso, cara. Porque assim, a gente conversa com muitas pessoas e na maneira geral, quando acontece, é aquela, não, eu trabalho demais, eu trabalho demais. Cara, deixa eu te apresentar um dos uns empreendedores aqui que estão aqui no Vibe. Tu vai ver o que que é trabalhar e o que que é, assim, tá em constante desafio. Não é assim, ah, essa semana foi muito difícil. Não, todas são e continuarão sendo, né? Tu E, ter esse. e- E eu acho que o mais legal do empreendedor é estar tranquilo, não é estar tranquilo com isso. É óbvio que tu não. Mas tu tem que saber navegar nisso, porque, sabe, sei lá, área de vendas. Tu sabe que a última semana do mês vai ser tenebrosa, que tu vai ser uma loucura, mas depois, pô, terminou. O empreendedor, ele tem que estar tranquilo com isso, né? Ele tem que saber que isso faz ele tem parte que do estar processo calmo, dele, né? porque, exato, é uma roleta, uma montanha-russa, né? Que a gente fala uma montanha-russa. Tem dia Uhum, que você está lá em cima e tem dia que você está lá embaixo e está mal, né? Então, uhum. assim, lidar, mas assim, quando você está mal, muito mal, porque deu tudo errado, e que acabou o Sim. mundo e quebrou, vai dar. Você tem que realmente assim, se controlar, respirar, ficar calmo, saber que aquilo pode passar, né? No geral passa, no geral você precisa saber o que fazer e pensar e tal, conversar com a equipe, enfim. Mas são decisões às vezes muito duras e acho que tá preparado para isso mesmo, né? Então ter muito, acho que muito autoconhecimento, acho que é importante. Bom, muito bom. E aí, por fim, assim, eu acho que um pouco dessa fala já entrou nessa última pergunta que eu tinha separado para ti, mas o que que tu diria, então, para os empreendedores que estão nos escutando e que desejam empreender na área da saúde, assim? Acho que a gente já passou um pouco sobre esses tópicos, assim, mas uma mensagem final nesse sentido aí para quem está desejando encarar esse desafio ou entrar nessa jornada. Olha, empreender é difícil, né? Empreender na área da saúde é mais ainda, né? Então, eu acho que é importante, acho que ter um time bom, né? Ir atrás de um time, de um co-founder, de pessoas que sejam da área da saúde, que sejam do mercado da saúde, que entendam muito bem como navegar. Isso acho que ajuda muito, né? Ter contatos, enfim, eu acho que a área da saúde ela é muito específica, né? Você precisa saber e ter muita experiência, então acho que isso ajuda bastante. Acho que participar, né, de programas de aceleração, conhecer, fazer muita pesquisa de design thinking, entrevistas, validar muito bem. Antes de começar a gastar dinheiro para desenvolver alguma Uhum, coisa, valida muito bem aquilo, certeza de que, né, é uma dor mesmo, ela é real, alguém vai pagar, e às vezes isso pode levar meses e meses até anos, mas é importante acho que fazer isso de uma forma bem feita, né? Todos os stakeholders ali, né, mapeia ali a cadeia de valor, tudo. Então, acho que validar isso tudo é muito importante, a equipe, como eu falei, na parte de autoconhecimento, propósito, ali é aquilo mesmo que você quer, onde você quer chegar, acho que onde você quer chegar é muito importante, né? uhum, Eu sei que na área da saúde, para empreender, é um go-to-market mais lento, mas eu sei que ali, não sei se vai ser alguma coisa que eu vou ter alguma coisa em troca em menos de 7 anos, uhum. né? Então, esteja preparado, acho que para entender que é algo de longo prazo. E,
e que é algo que nem sempre vai dar certo. E saber que Sim, mais de 90% não dá certo. Então, assim, eu acho que é, é muita consciência de tudo isso, né? Assim, adoro empreender, amo, não me arrependo de nada, sou muito feliz empreendendo, mas porque desde o começo eu entendi o que eu ia ter que abdicar para tudo isso, né? sim. Então, por isso, hoje eu trabalho 24 horas por dia, literalmente, quase. Mas isso ao contrário, né, do que seria um trabalho normal, Sim, não afeta, né, não afeta o estado emocional, não afeta a saúde, porque você faz aquilo com muito amor e prazer, né? É um sim, aprendizado, é algo que te traz autoconhecimento, reconhecimento interno, enfim, né? Acho que tudo envolve muito autoconhecimento mesmo, sim. né? Então, acho que Propósito isso é na veia, né, muito. Renata? Acho que sim, é o Se não é combustível, propósito da querendo ou veia, não, filha. No que primeiro problema, você já, ai, deixa eu botar o meu trabalhinho aqui, de ganhar meu dinheirinho no final do mês, que eu estou muito mais feliz. Então, é por isso que eu acho que existe um DNA mesmo de quem quer empreender, e é um perfil de querer resolver problemas mesmo, assim, de querer aprender, de ter aquele sangue nos olhos, e de querer, acho que é um mindset de superação, né? De se superar, de se desafiar. Então, são características específicas mesmo que levam, acho que, a esse. Show de bola, show de bola. Bom, pessoal, vamos chegando ao final, então, desse quarto episódio, né, do podcast do Vibe. Agradecer demais a participação da Renata aqui com a gente. Tenho certeza que essa discussão ajudou muitas pessoas a entenderem um pouco melhor sobre terapias digitais, os dilemas de empreender, né, e como a gente pode aproveitar as inúmeras oportunidades que eventualmente aparecem na nossa frente, né, e com uma boa dose de coragem e desenvolvimento aí a gente pode aproveitar. Renato, queria passar a bola para tu se despedir. Joia. Bom, quero agradecer, né? Sempre ali muito, é um prazer falar da jornada, falar da empresa, poder ajudar o máximo que eu puder, né? Quem está nessa jornada, quem está começando, quem está sofrendo, e precisa de um ombro amigo. Eu acho que é muito importante, né, essa conexão entre empreendedores, entre pessoas que possam te dar suporte, né? Então, eu fico também à disposição, se quiserem entrar em contato comigo, ali pelo LinkedIn. é, e eu acho que não quero desencorajar ninguém, eu quero incentivar. Eu acho que o mundo precisa de inovação, o mundo precisa de pessoas com propósito, pessoas que queiram resolver grandes problemas, e tem muita oportunidade, né? É Então, isso eu aí. desejo Não, sucesso, se tiver show de interesse. bola. A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo e dos áudios ali os nossos contatos. Depois fiquem à vontade Sim, também para acionar a Renata. Bem, pessoal, obrigado a todos que nos escutaram, nos assistiram até aqui, né? Comentem aqui pra gente o que vocês acharam, nos enviem novas pautas, indicação de founders aí que vocês achem legal de escutar. Sigam a gente nas redes sociais, né? Vai Unimed no Instagram, a gente está no LinkedIn. Fica o convite também para vocês acompanharem os conteúdos que a gente vem lançando por lá, tá bom? Até o próximo, então. Valeu!